Olá, alunos, voltamos para nossa segunda aula, que a gente vai ver, e volumétrica. Então, como a gente já viu na aula passada, a gente viu dilatação linear. A dilatação linear, ela ocorre em uma única dimensão, que foi no comprimento. Na dilatação superficial, ela vai ocorrer em duas dimensões, no comprimento e na largura. E a dilatação volumétrica, ela vai ocorrer nas três: comprimento, largura e altura. Então, para poder especificar mais uma vez o que é dilatação, a gente pode caracterizar com uma expansão, aumentar e crescer. E isso acontece devido ao aumento na temperatura. Isso é o que acontece com corpos sólidos, líquidos e gasosos, quando sofre efeito da temperatura. Quando o corpo sofre efeito, um corpo sofre por uma variação de temperatura, eles tendem a sofrer uma variação de comprimento. Quando fala em variação de comprimento, a gente está especificando a dilatação linear. Quando a gente fala de área, a gente está falando da dilatação superficial. O que é que vai envolver a área? Porque vai envolver duas dimensões, comprimento e largura. E de volume. Volume porque todo o volume vai ser ocupado, porque vai atingir as três dimensões, comprimento, largura e altura. Esse fenômeno é chamado de dilatação térmica. Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de sua temperatura. É isso que acontece, gente. Sempre que um corpo for submetido a uma temperatura, a uma variação de temperatura, ele vai sofrer uma modificação. Aí tem que ver qual é o tipo de material que está se trabalhando, tem que considerar o tipo de material em questão, certo? Lembrando que alguns eles sofrem sofrem a variação mais rápida em relação a outros, por conta do seu coeficiente, da natureza do material. Então, quais são os prós da dilatação térmica? É aproveitar. Onde é que ela é aproveitada? Na construção de termômetros, que tem o termômetro de mercúrio, que acontece a dilatação do mercúrio, que se iguala com a temperatura do corpo, colocação de aros nas rodas e colocação de pinos e etc. Enfim, são inúmeras utilidades que acontecem na dilatação térmica. E os contras? Ela é prejudicial quando causa a dilatação. Nos trilhos dos trens, nos blocos de concreto de pontes, nas chapas de concreto que formam as calçadas. Sempre que acontecer uma dilatação, gente, vai ocorrer uma modificação. Tem certos, os trilhos de trem tem um certo comprimento que entre eles existe uma pequena folga. Por quê? Por conta que se acontecer uma dilatação devido ao aumento da temperatura, para aquele trilho não venha a ser prejudicado, entendeu? E por isso, também naqueles pisos industriais também tem aquela borrachinha no meio, por quê? Por conta da dilatação. Essas coisas acontecem, não é por acaso, mas tem um significado, que é importante porque ela está ali. Então, vamos lá. Na dilatação superficial. A dilatação superficial ou bidirecional, como também ela é chamada, estuda a área do corpo após o aumento de temperatura com base nas leis que regem a expansão linear. Considerando uma chapa retangular que, ao ser aquecida, quando ela é aquecida, ela passa a ter uma variação de temperatura, ΔT. Antes de acontecer o aquecimento, ela tinha uma temperatura inicial. Quando ocasionar um aumento na temperatura, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma dilatação e eu vou ter um ΔT, uma variação de temperatura. Teve toda a sua superfície aumentada, passando de uma área inicial, a OSIN significa área inicial, a uma área final. Ou seja, a variação da área da superfície, ΔA, que é a variação, que é quanto que aquela área aumentou devido ao aumento da temperatura. É só fazer a diferença, a área final menos a área inicial. Vamos lá.
Eu tenho aqui uma área inicial sob a temperatura inicial. Aconteceu um aumento de temperatura, quando deixei de ter uma temperatura inicial e passei a ter uma temperatura final. Veja que quando aconteceu um aumento na temperatura, percebe-se que houve aqui uma dilatação nas dimensões, tanto no comprimento como na largura, em 2 dimensões, tá vendo? Então, essa partezinha aqui de preto, que está preenchendo aqui a minha chapazinha, meu desenho, é a variação da minha área, considerando que ela todinha agora é minha área final. E que apenas esse pedacinho aqui em cinza era minha área inicial. E que ela todinha por completa é a área final, após a dilatação. E que apenas essa parte preta foi o que aumentou devido ao aumento da temperatura, que nós classificamos de ΔA por variação da área. E se eu quiser saber o valor ΔA aqui, variação da área, eu faço a diferença entre a área final menos a inicial. A dilatação superficial, analogamente, a dilatação linear, ela depende. Depende de quê? Da variação de temperatura sofrida pelo corpo, né? Vai depender da área inicial, né? Quanto maior a área inicial, maior será a expansão. Do material do que é feito o corpo, vai depender. O coeficiente utilizado nesse caso é o dilatação superficial, que nós chamamos de beta, que equivale a 2 vezes o coeficiente da dilatação linear. Em muitas situações de questões, quando aparecer, quando se tratar de dilatação superficial, o coeficiente ele pode vir expresso em dilatação linear. Então, precisa fazer a transformação dele para o superficial, como? Multiplicando apenas por 2. Então, se eu faço beta igual 2 vezes o valor de alfa, né? 2 vezes o valor da dilatação linear, caso a questão me dê o coeficiente em linear. Aí eu tenho que multiplicar por 2 para transformar esse coeficiente na dilatação superficial, ok? Porque a dilatação superficial ocorre em 2 dimensões. Olha só. Como é que eu calculo a variação da área? A variação da área vai ser igual a quem? A área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes ΔT. Onde, como eu já falei, ΔA é a dilatação superficial ou quanta superfície variou, né? É a variação da área. O A com esse pequeno zerinho aqui significa que é a área inicial. O beta, né? O beta é o coeficiente de dilatação superficial e ΔT é a variação de temperatura. Vamos a um exemplo. Sabendo que o coeficiente de uma placa de metal é 2,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, né? Elevado a menos 1. E tem área de 200 centímetros quadrados. Olha, eu estou trabalhando com área, então aqui é uma dilatação superficial. Se eu estou trabalhando com área, o unidade de medida tem que ser elevado ao quadrado. Então aqui é minha área inicial, né? A temperatura de 20 graus Celsius, que é a minha temperatura inicial, e ele pede para calcular a área dessa placa aquecida a 120 graus Celsius. Lembrando que aqui ele deu o coeficiente linear, ele não especificou qual era o coeficiente, então a gente entende que é linear. Sabendo que o coeficiente de uma placa de metal é 2,3 vezes 10 a menos 6, ele não diz se é linear ou superficial, então para poder garantir a gente transforma, porque geralmente ele diz coeficiente de dilatação superficial igual a. Aqui, como ele não especificou, a gente vai ter que transformar ele para o superficial. Como eu falei, eu multiplico por 2. Então, vai dar 4,6 vezes 10 a menos 6. Transformamos o coeficiente. Fiz logo separado aqui
a variação de temperatura. A temperatura final é 120, a inicial é 20. Faço a diferença, então a variação na temperatura for de 100 graus. Aplico na regra, na formulazinha da variação, e a questão está pedindo a área. Então, ele quer a área final. Então, primeiro vamos calcular a variação da área, aí eu aplico na fórmula. Quem é a área inicial? 200. A questão ele forneceu. Quem é o coeficiente superficial? Está aqui, transformamos. 4,6 vezes 10 a menos 6. E quem é a variação de temperatura? 100. Transformamos, né? Fizemos já aqui, já a transformaçãozinha, né? A subtração, que deu 100. Então, eu faço os devidos cálculos e determino aqui a variação da área de 0,92 centímetros quadrados. Quando eu estou trabalhando com dilatação superficial, eu estou trabalhando com área. Então, quando eu falar em área inicial, variação de área, as unidades de medida têm que ser levadas ao quadrado. Então, ele quer que você calcule aqui a área final. Então, a gente faz. Eu já sei quem é a variação da área e sei quem é a área inicial. Se eu somar a minha área inicial com o que eu encontrei de variação de área, quando eu fizer essa soma, eu sei quem é a minha área final. Então, 200 mais 0,92. Então, a minha área final é 200,92 centímetros quadrados. Estou trabalhando com área. A unidade de medida tem que ser levada ao quadrado. Antes da gente entrar em dilatação volumétrica, eu gostaria de fazer mais alguns exemplos sobre dilatação superficial. Aqui eu estou usando o livro Física, aula por aula. Aí tem aqui um exemplo. Considere uma chapa plana, extremamente fina, formada por uma liga metálica, cujo coeficiente de dilatação linear, ele deu coeficiente linear, né? E nós estamos trabalhando com dilatação superficial, então precisamos transformar. Ele deu linear quanto? 5 vezes 10 a menos 5. Se a temperatura inicial da chapa é 25 graus Celsius, para qual temperatura devemos elevar essa placa para que sua área sofra um aumento de 5%? Ou seja, gente, aconteceu aqui um aumento de 5% da área da placa, que vai corresponder a quem? Vai corresponder a uma razão entre a variação da área sobre a área inicial. Esse aumento aqui vai ser em cima dessa razão. Então, vamos lá. Transforma primeiro o coeficiente, 2 vezes, multiplica por 2, porque estamos trabalhando com dilatação superficial, né? Ela ocorre em 2 dimensões, por isso que a gente multiplica por 2. Então, 2, quem é o coeficiente? 5 vezes 10 a menos 5. Então, 5 vezes 2 vezes 5, 10 vezes 10 a menos 5. Aplicamos na regra, na fórmula. Aqui ele está colocando no livro como área o S, mas podemos considerar o A, né? Então, quem é que é a variação da área? A variação da área aqui, gente, vai ser a diferença que teve de aumento nessa chapa após o crescimento, após a dilatação, que vai corresponder aqui à razão da área final sobre a área inicial. Esse 5% vai ser em cima dessa razão. Igual o coeficiente superficial vezes ΔT. Como é que eu vou colocar 5% aqui? Eu vou ter que dividir por 100, o tipo da porcentagem. Então, eu vou dividir por 100, então vai ficar 0,05 igual a 10 vezes 10 elevado a menos 5, né? Olha, esse 10 vezes 10 elevado a menos 5 é o coeficiente. Nesse caso aqui, eu nem preciso acrescentar a inicial, porque a questão não deu. E a gente vê que aqui, ó, ele fala que a área sofreu um aumento de 5%. Então, esse aumento corresponde à razão da variação da área pela área inicial. Então, eu não tenho área inicial. Então, eu não vou substituir essa variação de área pela área inicial pelos 5%. Então, a gente não precisa acrescentar aqui a área inicial. A questão não deu. Então, não vai prejudicar. Porque isso aqui vai ser substituído pelo esse aumento. Que quando eu tiro da porcentagem, dá 0,05.
coloco o coeficiente, que é 10 vezes 10 a menos 6, em vez de ΔT, que a questão quer a variação da área. Ele quer a temperatura final. Então, vamos lá. Então, eu primeiro calculo aqui ΔT, para depois encontrar a temperatura final, porque eu tenho a inicial. Então, eu encontro aqui a variação de temperatura de 500 graus Celsius. Faço a diferença, né? Aqui faço a diferença, ΔT deu 500, igual a T menos temperatura inicial 25. O que eu faço? Aqui está negativo, quando eu passar para o outro lado, ele vem positivo. Então, eu vou somar a temperatura. Então, a temperatura final vai ser de 525 graus Celsius. Próxima. Uma chapa de aço de forma retangular tem dimensões de 30 centímetros e 40 centímetros. Ele deu as dimensões dessa chapa. Deu a dimensão. Então, por essas dimensões, nós podemos encontrar a área inicial. Ele deu o comprimento e deu a largura. Se eu multiplicar ambos, eu sei quem é a área inicial. A temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que sua temperatura atingiu 80 graus Celsius. Pronto, ele deu variação de temperatura. Deu temperatura inicial, que é 20. Deu temperatura final, que é 80. Mas quem é o coeficiente? Ele deu o coeficiente linear. Então, para mim transformar ele para o superficial, eu preciso multiplicar por 2. Né? Aqui, ó. Primeiro, vamos ver ele. Multiplico por 2, então vai ser 30 vezes 10 a menos 6. Vou resolver agora quem é minha área inicial, porque a questão pede a variação na sua área. Ele quer a variação da área. Vamos lá. A chapa de aço de forma retangular tem dimensões. Ele deu as dimensões, 30 centímetros e 40 centímetros. Eu vou multiplicar as dimensões para saber quem é a área inicial. 30 vezes 40. Então, a área inicial é de 1.200 centímetros quadrados. Pronto, eu já sei quem é a minha área inicial. Vamos encontrar a variação da área. Substituo na forma. Quem é o coeficiente de dilatação superficial? 30 vezes 10 a menos 6. Quem é a área inicial? 1.200. E a variação na temperatura vai ser 60. 80 menos 20, 60. Multiplico todo mundo aqui, né? Depois eu organizo as casas decimais. Aí eu vou ter uma variação de área de 2,16 centímetros quadrados. Não esqueça, a unidade de medida tem que ser levada ao quadrado. Nós estamos trabalhando com área. Já na questão B, ele quer sua área a 80 graus Celsius. Ou seja, qual foi a área final quando ele atingiu a temperatura de 80 graus Celsius? Só fazer a diferença. Variação da área é igual a área final menos a inicial. Se ele quer a área final, então é só somar a minha área inicial com a variação da área. Se eu somar 2, a variação da área deu quanto? 2,16. Igual. Repete, né, a variação aqui da área final, a final menos 1.200. Então, quanto é que vai ser a minha área final? Eu acho que aqui a questão está um pouco estranha, né, gente? Para mim, era para somar, ué, né? Aqui ele fez diminuir. Eu vou somar a minha inicial com minha variação diária. Aqui a questão cometeu um erro. Ele fez a subtração. Não é para fazer a subtração. A gente suma, né? Ele diminuiu aqui, ó. A gente faz a suma. É para dar 1.200,216, né? 1.202,16 centímetros quadrados. Aqui ele fez diminuir, mas não é para diminuir. É para fazer a soma, né? Da minha variação diária com a minha área inicial. E quando ele der as dimensões em forma de cilindro, como é que eu faço para encontrar a área? Quando ele fala que a dimensão é em cilindro, como é que eu encontro a área? Ele vai dar um raio. Então, para me encontrar a área, eu multiplico
π vezes o raio ao quadrado para encontrar a área inicial. Não é o caso dessa questão aqui. Em um laboratório, um cientista realiza testes com diversos materiais para estudar o fenômeno da dilatação. Em um dos experimentos, ele deseja encaixar perfeitamente um anel de cobre em um cilindro. O anel é circular, né? Possui raio interno de 2 centímetros a 20 graus e o coeficiente de dilatação linear, ele deu linear. Determine a que temperatura o anel deve ser aquecido para que ele seja introduzido em um cilindro cuja área da base é igual a 15 centímetros quadrados. Olha só, ele não deu a área inicial e ele diz ainda, para os cálculos, considere π 3,14. Se o anel ele é circular, então como é que eu vou calcular a área inicial aqui? É π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho que elevar o raio ao quadrado e multiplicar por π. E a questão aqui, ele já deu aqui a área, né? A área final de 15 centímetros quadrados. E ele pede para você encontrar a variação de temperatura. Pronto, não vou me atentar na explicação dessa questão. Apenas eu gostaria que vocês entendessem que tem certas situações que ele não vai logo dar de cara a vocês a área inicial. Ele pode dar as dimensões, né? Que é a questão de comprimento e largura, como a gente viu no exemplo anterior. E ele pode especificar, né, dando raio. Se ele dá o raio, porque o formato é circular. Então, tem que multiplicar o raio ao quadrado vezes π. Certo? Então, continuando a nossa aula, vamos partir agora para a dilatação volumétrica. A gente tem que a grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. Essa espessura aqui é a largura, né? Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento do volume total do corpo. Veja só, aqui eu tenho um bloco, né, com um volume inicial, ele foi aquecido, aí o tamanho do meu bloco ficou, ele aumentou em todas as suas dimensões, né? Aumentou em todas, comprimento, altura e largura. Vamos lá à fórmula, né, da equação. De forma similar aos casos anteriores, temos a proporcionalidade entre a variação da dimensão, a dimensão inicial e variação de temperatura. Temos aqui um volume inicial submetido a uma temperatura final. Após aumentar aqui a temperatura, as 3 dimensões elas foram modificadas, né? Tanto o seu comprimento, como sua largura, como sua altura. Adicionando-se um coeficiente que depende do material do qual o sólido é formado, garantimos a relação entre os termos da equação da dilatação volumétrica. Gente, o que vai mudar é só as letras, né? Ó, ΔV é a variação do volume. Essa variação de volume é a diferença do volume final menos o inicial. Variação de volume. Isso aqui, VO, é o volume inicial. Esse gama é o coeficiente da dilatação linear. Se as questões vierem em linear, é o coeficiente da dilatação volumétrica, Se a questão vier para você com um coeficiente linear e a questão é sobre dilatação volumétrica, eu preciso transformar o coeficiente que está em linear para o volumétrico. Como é que eu transformo? Multiplicando por 3, porque as dimensões são 3, né? Quando trabalhamos com volume, são 3 dimensões. Então, o gama é o coeficiente da dilatação volumétrica. E ΔT é a variação de temperatura, final menos inicial, ok? Então, olha, o gama, ele vai ser 3 vezes o valor de alfa, porque a dilatação vai ocorrer em 3 dimensões, para uma mesma substância. Certo? Sempre considerando a unidade em graus. Vamos a um exemplo. Uma panela de alumínio teve volume interno igual a 2.000 centímetros cúbicos. Olha, tem que ser levado ao cúbico porque nós estamos trabalhando com volume a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, olha, está dando em linear, do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 6. Calcule o volume interno da panela
quando esta for aquecida até 70 graus Celsius. Primeiro, nós estamos trabalhando com a dilatação volumétrica e o coeficiente ele veio em linear. Então, primeiro, faça a transformação multiplicando por 3. Então, o meu coeficiente agora vai ser quanto? 6,9 vezes 10 a menos 6. Como é que eu faço? Aqui ele foi logo na lei geral, gente. Olha, né? Foi logo na lei geral, porque ele está pedindo o volume final. Volume final igual inicial, vezes 1, isso aqui porque eu tenho um volume inicial em evidência, né, como você já sabe, mais o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes ΔT. Então, quem é o volume inicial? 2.000, ele já deu. Vezes 1, mais o coeficiente, né, volumétrico, 6,9 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, final menos inicial. 70 menos 20. A gente faz logo aqui a diminuição, que vai dar 50. Né? A gente resolveu logo aqui, ó, o expoente menos 6. Eu tenho que voltar quantas casas? 6 casas. Né? Ó, ficou como aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltei 6 casas. Então, vamos lá, eu vou multiplicar 6,9 vezes 0,00001 vezes 50. Quando eu multiplicar isso aqui, eu vou obter esse resultado. Após essa multiplicação aqui, é que eu posso somar com 1. Certo? Primeiro você faz a multiplicação. Primeiro você faz essa diferença de temperatura. Após fazer essa diferença de temperatura, você faz essa multiplicação. Após a multiplicação, que você faz, por último, a soma com mais 1. Aí eu vou ter 1,000,345. Aí é que eu vou multiplicar por 2.000, que eu vou ter um volume final de 2.000,69 centímetros cúbicos, ok? Então, a gente volta lá, vamos procurar algum exemplo, né, que fala sobre a dilatação volumétrica, né? Só um instantinho, acho que eu passei demais. Né? Lembrando que eu estou usando o livro Física, aula por aula, tá? Vamos lá. Acho que passei demais. Pronto. Ó, já voltei para trás demais, só um instante, né? Para a gente poder encontrar aqui a dilatação volumétrica e ver algum exemplo, né? Para passar para vocês tentar resolver o exercício aí. Eu acho que aqui ainda é a dilatação superficial. Chegamos aqui, né, na dilatação volumétrica, ó, lei geral, gente. Lá no meu slide eu não tinha colocado lei geral, né? Na minha questão foi logo direto, né? Não fiz uma questão para calcular a variação de volume, mas você sabe. Variação de volume é igual ao gama vezes volume inicial vezes ΔT. Vamos usar um exemplo aqui. Aqui, ó, mais uma vez, né, temos uma questão aqui que ele vai logo calcular o volume final, vamos ver ela, né, para poder recapitular melhor quando vocês forem resolver. Uma esfera de aço que possui volume de 50 centímetros cúbicos, volume inicial, a questão já lhe deu. Está em equilíbrio térmico com uma mistura de gelo fundente a 0 graus Celsius, temperatura inicial. Calcule seu volume quando sua temperatura se estabiliza em uma mistura de água fervente a 100 graus Celsius, temperatura final. E ele, mais uma vez aqui, fornece a vocês um coeficiente linear, 15, né, do aço, 15 vezes 10 a menos 6. Tem que transformar para a dilatação volumétrica multiplicando por 3, né? A gente multiplica por 3. Aqui ele colocou o 3, mas a gente já pode fazer logo direto, né? Então, ele quer o volume final. Então, o volume final é igual. Quer o volume inicial? 50
mais 1 vezes. Aí ele colocou aqui o 3 vezes 15 vezes 10 a menos 6, para vocês entenderem, para vocês multiplicar aqui ó, por 3, porque a dilatação ocorre em 3 dimensões. E o coeficiente que ele forneceu foi o linear, vezes a diferença de temperatura, a final menos a inicial, 100 menos N. Faço logo aqui a diferença, que dá 100, né? Aí vou fazer aqui logo a multiplicação. Quando eu fizer a multiplicação aqui, que eu posso somar com 1 para depois multiplicar com 50, que vai dar 50,225 centímetros cúbicos. Pronto, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, né? Espero que essa aula sirva bastante para vocês conseguirem resolver as questões, tá? Tentei passar da melhor maneira possível, melhor forma, com mais claridade para vocês, falando a língua de vocês, que vocês possam entender com bem naturalidade, certo? Então, pessoal, até mais, né? Um forte abraço a todos. Eu quero mandar aqui um alô especial para todos os meus alunos, em especial os meus alunos do segundo ano, segundo A, segundo B. Dizer que eu estou com muita saudade de vocês, tá? Até mais.